Olá, eu sou a Marcela e esse é o canal Em Outras Palavras, e esse é um canal que a gente usa uma linguagem mais acessível para falarmos sobre cultura. Olá, eu sou o Deidson Charles e esse é o Em Outras Palavras, um canal que a gente utiliza uma linguagem um pouco mais acessível para falarmos sobre cultura. No vídeo de hoje falaremos sobre o livro Quem é Você, Alaska, do autor John Gwynne, publicado em 2005, o seu primeiro romance escrito, o seu primeiro grande romance escrito. John Green é um autor norte-americano que, além de escrever para o público jovem, também é produtor, empresário e youtuber. E é uma das pessoas mais influentes do mundo, de acordo com a revista Times. Como vocês já viram, temos uma convidada presencial e muito especial, a minha prima Marcele. Oi, gente, já peço vocês para deixarem aqui esse like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Quem é Você, Alaska conta a história do adolescente Miles, que também é apelidado no livro como Gordo, por ser uma pessoa magra. Ele tem uma vida segura, uma vida pacata, uma vida totalmente sem graça, e em busca de uma grande mudança nessa rotina sem graça, ele busca o seu grande talvez, que ao meu entender é uma inspiração, um desejo, um forte desejo, um brilho no olhar. E aí ele vai para um internato e conhece a Alaska Young, que é uma adolescente totalmente problemática, que várias questões, e também conhece o Chip Martin, que é o coronel, por ele ter esse espírito de liderança. Esses três adolescentes, eles passam por diversas questões filosóficas, religiosas, e nisso tudo em busca do grande talvez, esse grande desejo, dessa grande vontade. É um livro que narra uma história adolescente, mas que é completamente adulta, traz questões adultas, por trazer a questão da religião, trazer a questão da filosofia, da questão da morte, da questão do viver mesmo. É um livro que aborda essas temáticas e que discute de forma muito inteligente, de uma forma muito sensível, muito bonita. Basicamente, o livro trata-se disso. Então, esse livro é extremamente bonito, é um livro que me toca muito. Foi o livro da minha adolescência, eu li ele quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Quando eu li ele, eu fiquei totalmente emocionado e totalmente me senti totalmente representado pela história que o livro contava, por aqueles adolescentes. Mas ao mesmo tempo é um livro muito difícil de ser lido, porque traz muitas questões. Umas questões assim que deixam você chocado, porque é um livro sobre adolescentes, mas o que é falado é um assunto super sério que precisa ser discutido, mas não é tão discutido. Tipo, depressão, abuso de drogas lícitas, né? Álcool e cigarro. Entre jovens. Entre os jovens, a questão da cultura do trote, né? Pensando que o livro foi publicado em 2005 e nessa primeira década de 2000 havia uma cultura do trote muito forte. Enorme. E hoje menos, né? Mas aí tem a cultura do bullying, então foi substituída. É um livro que também traz essa questão da filosofia, da religião, né? Do sentido da vida, do sentido da morte, como esses adolescentes lidam com essas inseguranças, com esses medos, porque a adolescência é isso, né? É aquele turbilhão de sentimentos, aquele turbilhão de sensações, e o livro traz muito isso pra gente. E é isso que o Miles está caçando, ele está caçando o seu grande, talvez. Qual é o motivo da sua vida? É isso que ele procura, é isso que ele está tentando achar. Sim, e é algo que eu acho que se estende para a vida adulta. O que a gente quer para a nossa vida? Qual é o nosso grande talvez? Qual é o nosso grande desejo? Como conquistar esse desejo? Como conquistar essa inspiração que o Miles tanto procura? E aí ele passa por diversas reflexões, porque o Miles ele é fissurado em últimas palavras. E essas últimas palavras ditas pelas grandes nomes, grandes né? figuras. Grandes nomes, né? Da história, e aí ele traz vários filósofos, e ele é fissurado por essas últimas palavras, porque ele diz que essas últimas palavras dizem muito de como foi a vida daquela pessoa. Sim. E o entendimento dela sobre a morte. E nisso, nessa fissura toda, ele conhece a Alaska, que é uma garota problema, assim. Problemática, super problemática, mas é uma garota que aparenta que é aquela garota que ele acha perfeita para ele. Sim, ela é uma garota que é muito estudiosa, muito inteligente, mas ao mesmo tempo ela tem vários problemas em relação à saúde mental. É uma garota muito depressiva, muito intensa, muito... Ela
é muito impulsiva no que ela faz. E aí mostra essa relação desse garoto que é totalmente simples, veio de uma vida do interior dos Estados Unidos, pacata, aquela coisa toda, com uma garota totalmente problemática e esse choque, né, esse amor que foi construído e esse amor misturado com amizade também. E sim, também tem uma coisa da Alaska que ela fala que sim, pega lá no fundo, que é a do cigarro. Sim, a do cigarro. Tem uma frase que ela diz assim: eu não fumo pra apreciar. Por gosto. Eu fumo pra morrer. E é Pra chegar mais frase, perto da morte. é uma frase muito, muito forte, assim, que quando você lê, você fala, nossa. Não, já arrepiei todinho aqui, gente. Real. Não é mentira. E assim, é um livro. A Alaska, ela tem essa personalidade um pouco mais ao limite, ao extremo, sabe? Porque ela realmente é uma garota muito intensa. E isso, contrapondo-se a toda essa intensidade da Alaska, temos o Coronel, que tem esse espírito de líder, é o adolescente que está ali estudando, é um bolsista dentro desse internato, que é um internato particular. Na verdade, os 3 são bolsistas, e aí eles vivenciam essa experiência de ser pessoas pobres como um colégio de pessoas ricas, vivenciam essa cultura do trote, né? Tem até uma rixa entre os dois, entre os garotos que pagam, entre os bolsistas, que é o que a gente vê hoje em dia também. Exato. E aí ele tem essa vivência, assim, e os 3 se unem, formam um grande trio junto com o Takumi, que também é um dos bolsistas, também integra esse grupo, esse quarteto, né, de amigos. Mas o Takumi, ele é um pouco mais apagado. Não mais é um apagado, personagem assim, muito falado, não é muito importante. Mas uma característica legal do Takumi é que ele é asiático, ele tem ascendências asiáticas, assim. E aí marca também essa diversidade desse grupo de amigos, porque um veio do interior dos Estados Unidos, o outro a Alasca tem... da Flórida. Isso, a Alasca da Flórida, tem o Takumi, que tem essa ascendência asiática, e o Chip, o coronel, ele vem de um subúrbio dos Estados Unidos também. Então, assim, é uma diversidade muito grande entre 4 amigos que tinham tudo para não ser amigos e se tornaram amigos. Sim, um grupo bem problemático, inclusive. Sim. E é óbvio que, por ser um livro de adolescente, que a sexualidade vai ser abordada no livro. A sexualidade é totalmente aflorada. É engraçado que o autor ele constrói o livro de uma maneira que vai te gerando esse interesse. Esse tesão, assim, que os adolescentes sentem. Porque ele escreve, o Miles, ele tem aquela coisa toda com a Alaska. Do toque. E aí ele escreve assim: nossa, a Alaska me abraçou e a gente estava separado por 3 camadas, né? Que seria a blusa dele, a blusa dela e o sutiã dela. Então também trabalha essa questão da sexualidade. Hoje a gente apertou as mãos, então pele com pele, não tinha nada. Sim, é muito sensorial, assim, é muito poético também, porque eu nunca vi, pelo menos, abordar a sexualidade de maneira tão figurada, né? Tão metafórica, assim. E o interessante do livro também é que o livro tem 2 partes. O antes e o depois. O antes de alguma coisa ter acontecido. Bombástica, uma coisa super que você tá o livro todo, quando você lê o livro pela primeira vez, vai estar escrito assim, tantos dias antes, você fica, antes do quê? E aí, quando você descobre do que era, o que era aquilo... Você quer voltar pra antes. Você chora, chora real, assim. É um livro que você vai te fazer chorar. Eu quase morri, gente. E, assim, não é o Davidson adolescente leu esse livro e chorou, porque o Davidson adolescente leu e chorou, mas o Davidson adulto, que pra gravar esse vídeo leu ele de novo. E chorou de novo. Porque é uma história que realmente te comove. E aí, é o antes e aí o depois. O depois seria o depois desse acontecimento que rolou. Como se deu as consequências daquilo. Sim. Que a gente não vai falar, obviamente, mas leiam esse livro pra vocês saberem o que é. Mas sim, o John Green, ele é conhecido por fazer histórias tristes, ele é conhecido por fazer a gente chorar. Pra quem não sabe, ele é o escritor também de A Culpa das Estrelas, então ele é conhecido por partir corações. Não só A Culpa das Estrelas, mas Deixa a Neve Cair, o Teorema de Catherine.
E tem um outro que também me fugiu aqui agora. Mas enfim, vamos ficar com esses É. títulos. Tem vários títulos. Todos os títulos deles Ele é um autor trazem muito bom. essa sensibilidade da adolescência. O que é muito legal, porque é um autor de 45 anos, se eu não... Pelo que eu me lembro, Disso. mais ou menos isso. Uhum. Que escreve literatura juvenil. E ele escreve a literatura juvenil de uma forma muito... Muito fácil de ser lida. Além de É ser um muito livro fácil de ser fácil. lida, de ser um livro fácil, ela realmente se aproxima da linguagem do adolescente. Não é um livro difícil. Não é um livro difícil. E aí, essa linguagem próxima do adolescente, obviamente, vai trazer a discussão também da relação do adolescente com o adulto. Porque na Com adolescência, certeza. você tá ali lidando com essa vontade da independência. Esse pulso, você tá cheio de sentimentos, cheio os humores e tal. Sim, várias coisas ali. Variação, toda que tá rolando aqui no seu corpo. E aí você tem que lidar com tudo isso e com os seus pais e com os adultos que estão ali te rodeando. Te forçando a ter uma decisão sobre qual faculdade, qual emprego, namoro, muitas pressões de vários lados, e aí tem uma parte linda que eu acho totalmente emocionante, que toda vez que eu leio esse trecho do livro, que é a parte final, eu me emociono toda vez. Sim. Eu acho uma parte muito bonita. Muito linda e que eu me identifico muito e que representa muito Davidson adolescente lá do segundo ano, mas representa Davidson adulto também. Isso que é o legal, que a gente se identifica com os livros. Isso é muito bom. Sim, porque a gente se sente acolhido. Se sente, sei lá... Abraçado mesmo por uma discussão tão importante que é a adolescência. E não tem como fugir desse universo. E quando você é adolescente, você também pensa que... só eu que tô sofrendo isso. Só eu que passo por isso. E a gente vê que não é bem assim. Exatamente. Não é um livro para adolescente, mas é um livro que discute questões do universo do adolescente que refletem na vida do adulto, assim. Então, se você sentiu em algum momento desse vídeo despertado e tiver interesse, tiver tido esse interesse, leiam esse livro, dê uma oportunidade para ele, porque discute questões extremamente importantes, totalmente contemporâneas, totalmente atuais, que é a questão da saúde mental, que é a questão do uso de drogas lícitas, né? Porque precisa ter a conscientização, dessa impulsividade também de fazer as coisas. Dessa impulsividade, porque a Alaska é uma personagem que traz todo esse caos do ser humano. Ela é como um furacão no livro. E, ao mesmo tempo, traz toda a reflexão da vida, da filosofia, da religião. É um livro que você vai sair totalmente inspirado, você vai sair totalmente... você vai questionar bastante a sua vida, o que você quer, o seu grande talvez. Qual é o seu grande talvez? Sim, qual é a sua grande vontade? Essa questão da religião, ela até é tratada por um personagem exclusivo que trata sobre essa religião. O Dr. Hyder. Sim, ele fala sobre o islamismo, o budismo, o cristianismo, e ele ensina de várias formas diferentes. É perfeito, gente. Perfeito. Resumo do livro. É um livro muito bem escrito. É um livro que traz uma história muito interessante. E, obviamente, por ter esses dois elementos, é um livro perfeito. Então, leiam Quem é Você, Alaska. Sim. É isso. O vídeo está acabando, mas aproveitando essa temática da morte que o livro traz, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais seriam as suas últimas palavras ideais, assim? Últimas palavras? Bem, eu não sei ao certo, mas seria... Eu gostaria que fosse algo poético. Algo poético ia ficar, tipo... Eu penso também em algo, sei lá, uma frase da Clarice Lispector, ou... Eu gostaria de inventar uma parada. Uma invenção. Do nada soltar e pronto. Tipo, finalmente. Finalmente, Daniel. Tipo, não quero voltar. Adeus! Tipo. Até logo. Não, até logo não. Sei lá, pegadinha do mal. E aí você já sai dançando Thriller do Michael Jackson. Aí, né? Não sei. Mas uma coisa bonita e forte, assim, que alguém que... Que representa o que você foi. Exato.
que ele representasse a minha essência. Exatamente. Isso. Aquele caldinho assim. Exato. De você. Sim. E aí, você que tá assistindo, responde aí nos comentários quais seriam as últimas palavras ideais, enfim, nos seus últimos segundos de vida. Muito obrigado, vocês que assistiram o vídeo até aqui, e você, Marcele, pela presença. E principalmente... Eu que agradeço pelo convite, viu? Principalmente por falar desse livro, que eu sei que fala muito sobre o que você é e também fala muito sobre o que eu sou. É um livro que eu conheci na adolescência e que impacta na minha vida até hoje, e eu sei que também impacta na sua. O livro que tá aí, pulsando na gente até hoje. E é isso. Muito obrigado vocês novamente por chegarem até aqui. Au revoir. Já. Somos capazes de sobreviver a essas coisas horríveis, pois somos tão indestrutíveis quanto pensamos ser. Quando os adultos dizem, os adolescentes se acham invencíveis, com aquele sorriso malicioso e idiota estampado na cara, eles não sabem quanto estão certos. Não devemos perder a esperança, pois jamais seremos irremediavelmente feridos. Pensamos que somos invencíveis porque realmente somos. Não nascemos nem morremos. Com toda energia, nós simplesmente mudamos de forma, de tamanho e de manifestação. Os adultos se esquecem disso quando envelhecem. Ficam com medo de perder e de fracassar. Mas essa parte que é maior do que a soma das partes não tem começo e não tem fim. E, portanto, não pode falhar.